nós cantamos algumas vezes. Quem canta muito bem essa música é a Amanda. A Amanda canta muito bem essa música, né? Na minha voz acho que vai ficar esquisito, mas assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proteção e segurança. A gente vai gastar bastante tempo aí no Salmo 91, né? Que é um salmo assim muito lido, muito usado. E eu queria que essa música, só contando um pouquinho da história dessa música, essa moça é da igreja do meu primo, mas quando ela escreveu essa música, ela tinha acabado de ser abandonada pelo marido dela, sabe? O marido dela foi embora e deixou ela sozinha lá em casa, sei lá, e ela foi abandonada ali pelo marido. E nesse momento com Deus, né? Imagina uma pessoa que ama Deus, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que está tentando fazer a coisa direito, está indo na igreja, e aí o marido dela abandonou. Não sei, não vou entrar em detalhes porque dessas razões, mas aconteceu. E no meio dessa dor, dessa aflição, ela escreveu essa música, né? E essa música expressa muito do que eu queria falar hoje, né? Que apesar das nossas dores, apesar das nossas dificuldades, eu tenho que aprender a descansar nos braços de Jesus. E que a mesma coisa que descansar nos braços de Deus é confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso,
teus braços é o meu descanso. Em 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 teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, porque nós somos pessoas muito ansiosas, nós somos pessoas muito agitadas, nós somos pessoas muitas vezes desesperados. E nós temos uma dificuldade muito grande, Pai, de descansar nos Teus braços, de confiar a nossa vida nas Tuas mãos. Deus, assim como essa música diz, Pai, que nós possamos aprender a encontrar segurança em Teus braços. Que nós possamos aprender a confiar em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E mesmo que haja sofrimento, que nós possamos nos alegrar em Ti, sabendo que o Senhor nos tem nas palmas das Suas mãos, que o Senhor nos cobre com as Tuas asas, que nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos derramamos na Tua presença e pedimos, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos e nos faça enxergar quão poderoso Tu és, quão soberano Tu és, e que nós possamos aprender a descansar em Teus braços, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se vocês quiserem ouvir essa música, aí vocês abrem lá no YouTube, que é bem mais bonito. A minha voz aqui não é muito boa, não, mas Deus é muito bom. Vamos lá, Salmo 91, então, eu vou gastar um tempo aqui no Salmo 91. Salmo 91 é um salmo que muita gente usa como amuleto da sorte,
E eu queria que a gente pudesse quebrar um pouquinho esse paradigma nas nossas vidas, porque o Salmo 91 não é um amuleto da sorte. Não adianta você deixar sua Bíblia aberta no Salmo 91 ali na sala da tua casa, que não é isso que vai proteger a tua casa, né? Talvez o segurança que está lá fora na rua seja mais proteção do que do que o amuleto de deixar o Salmo 91 aberto na sua sala, tá, pessoal? Eu queria que a gente pudesse entender essa questão da importância de a gente enxergar tudo isso, tá? Vamos lá, Salmo 91. O Salmo é muito bonito, né? Então ele começa assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas sobre as suas asas. Você encontrará refúgio, fidelidade dele será o seu escudo. E você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia, né? Assim a gente vai continuar o Salmo 91, né? Mas eu queria que a gente pudesse olhar para o Salmo 91 com um olho um pouquinho mais racional e não simplesmente achar que Deus coloca a gente dentro de uma bolha e que nada pode nos atingir. Se alguma coisa nos atingir, então Deus não é bom. Você entende o perigo que você tem de você considerar que esse salmo ou que Deus é a proteção sua para que nenhum mal te atingirá? O versículo 7, né? Não, o versículo 7 é do outro versículo, né? Mas fala assim: nenhum mal te atingirá, versículo 10, nenhum mal te atingirá, nenhuma desgraça alguma chegará na tua tenda. Então, se você olhar para esse salmo de uma forma errada, você pode perder a sua fé. Por quê? Porque se você não entender direito esse salmo, você vai achar que todas as vezes que você passou pelo vale da sombra da morte, Deus falhou com você. Você entende? É muito perigoso a gente olhar para esse salmo e achar que Deus ele é obrigado a não permitir que nada de ruim aconteça nas nossas vidas, tá? Então vamos lá, vamos olhar para o salmo de um aspecto geral. O tema dele é sob a sombra do Altíssimo, ou seja, debaixo da segurança de Deus, sobre a sombra do Altíssimo. O salmo ele se divide em dois blocos. O primeiro bloco vai de 1 a 13 e é dividido em 3 partes. Quais partes? A primeira parte, o versículo 1 e 2, que o salmista fala sobre a sua confiança em Deus. A segunda parte é do 3 ao 6, que fala sobre os perigos, né? Então ele comenta sobre os perigos da vida. E do 7 ao 13 ele fala sobre os exemplos, né? O que pode acontecer, o que tem acontecido para esse salmista. E aí a segunda parte desse salmo, então essas 3 que eu falei fazem parte da primeira parte do salmo, que é a proteção de Deus. A segunda parte é a garantia do Senhor. O Senhor garante essa segurança, que é o versículo 14 e o versículo 16, né? Então, olhando para tudo isso, né, a gente vê que o primeiro e o segundo versículo, quando ele fala aquele que habita no abrigo do Altíssimo, né, e pode dizer que Deus é o seu refúgio e fortaleza, é uma declaração de confiança. É falar para Deus assim: ó, Deus, eu confio em ti. Do versículo 3 a 6, então ele começa a falar do laço do caçador, do veneno mortal, né, que Deus é nosso escudo protetor, que você não temerá o pavor da noite, né? Então, assim, sobre esse pavor da noite, por exemplo, né? Eu não sei se alguém aqui já passou por isso com seus filhos, mas alguns filhos sofrem de uma doença psicológica chamada pavor noturno ou terror noturno. Eu não sei se você já ouviu falar nisso. As crianças assim estão dormindo, têm tipo pesadelos e elas gritam como se alguém estivesse batendo nelas, assim, né?
E aí isso chama terror noturno, é uma doença psicológica, né? E claro, não é uma doença grave, é algo que passa com o tempo, mas eu já orei por várias crianças com terror noturno, várias, porque os pais ficam aflitos, né? Os pais ficam com medo, puxa, que negócio estranho, né? Até uma senhora amiga minha, ela falou assim que ela foi nos vizinhos, falar para os vizinhos, olha, meu filho tem terror noturno, eu não tô batendo nele. Então, assim, foi para os vizinhos tentar se explicar por conta disso, né? Mas assim, será que Deus, se Deus permitir, né, que essa doença aconteça na sua vida, na vida dos seus filhos, será que a gente vai olhar para isso e vai imaginar e vai pensar assim, ah, Deus está falhando comigo, porque o meu filho está passando por isso? Você entende que quando a gente lê esse texto, o que eu quero trazer de informação aqui é que nós possamos entender que Deus, apesar da sua soberania e graça sobre as nossas vidas, de que cada um de nós não estamos livres do mal e do sofrimento. Que essas coisas fazem parte das nossas vidas, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Puxa, eu orei tanto durante essa pandemia, falando assim, Deus, eu não quero que ninguém da minha igreja pegue Covid-19. Quero que ninguém pegue Covid-19. Aí, de repente, a gente tem a nossa querida, preciosa, amada irmã Dani e o Gilbert com Covid-19. Aí a gente pensa assim, pô, Deus, você falhou. Você falou para mim que o Salmo 91, que você é aquele que habita que você não descansa, que você está sempre me protegendo. Você entende qual que é o perigo de nós interpretarmos esse salmo como um amuleto da sorte e não como uma verdade fundamental na nossa fé e na nossa confiança em Deus? É muito perigoso. Tudo bem, né? A gente orou por proteção, eu orei para que ninguém pegasse ficasse doente com esse vírus, mas aconteceu de que a gente tem hoje algumas pessoas com esse Covid. Eu tenho um grande amigo meu, médico, sabe? Comprometido com o evangelho. Ele compôs 2 músicas na quarentena dele, né? Porque o médico que estava cuidando das pessoas com Covid-19 pegou Covid-19 com sintomas, né? Então, assim, eu fico pensando, né? Poxa, será que Deus não cumpriu com a palavra dele no Salmo 91? Não, de jeito nenhum. Deus continua sendo a nossa proteção. Deus continua sendo a nossa segurança. Eu não sei se você lembra que eu falei, mas eu falei assim, existe uma diferença entre proteção e segurança. E o que eu entendo, na verdade, é que Deus é a nossa segurança, né? É o cinto de segurança. Ele vai preservar a essência da vida, o fundamental da nossa vida. Mas isso não impede do carro bater. Isso não impede de você ficar doente. Isso não impede de você passar por momentos difíceis. Isso não impede de você enfrentar a depressão. Isso não impede de você passar por crises financeiras. Isso não impede de você perder o emprego. Isso não impede de ter momentos difíceis no seu relacionamento conjugal. Mas sobre todas essas coisas, Deus continua soberano se você confiar nele. E é por isso que eu vejo assim esse texto, né? E quando eu olho para esse texto, eu quero olhar para o que significa descansar nos braços do Pai. Mesmo em meio às dificuldades, aprender a descansar nos braços do Pai. Quando o versículo 7, né? Ele fala assim, mas nada o atingirá, e o versículo 10 diz, nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à nossa tenda, né? Eu vejo assim, pessoal, olha, presta atenção comigo. Vamos olhar para a história da palavra de Deus da Bíblia, né? Nada o atingirá. Paulo foi preso, passou por naufrágio, foi apedrejado quase até a morte, morreu sendo decapitado pelo Império Romano. Aí você fala assim, nenhum mal te atingirá?
Olha para Pedro. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Pedro, para não negar Jesus, ele foi crucificado e crucificado de ponta cabeça. João foi banido para a ilha de Patmos. E diz a história que ele foi cozinhado vivo. Pegaram uma panela com água ou com óleo fervente e jogaram o João lá dentro. Ele não morreu. Ele não morreu. Olha para Jesus Cristo. Se nenhum mal o atingirá, por que Jesus Cristo sofreu daquela maneira e morreu numa cruz por nós? Então, pessoal, eu queria que a gente pudesse dar uma pensada nisso. Olha para Jesus Cristo. Vamos comigo, a gente vai ver o Salmo 91 agindo na prática hoje, né? Mateus capítulo 4, versículo 6. O versículo do Salmo 91, o 11 e o 12, ele diz exatamente essas palavras que o diabo tentou usar para tentar Jesus no deserto. O diabo estava tentando Jesus no deserto. E o diabo disse, versículo 6, Mateus 4, 6. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha só, pessoal, o diabo está usando o Salmo 91 para te enganar. O diabo está usando o Salmo 91 para que você faça do Salmo 91 um amuleto da sorte, para deixar sua Bíblia aberta no Salmo 91 na sala da tua casa, para que Deus proteja a sua casa. Mas e se a sua casa for assaltada? E se sua casa sofrer algum dano, estourar um cano de água, ou pegar fogo na panela, ou estourar a panela de pressão, ou alguém cair e se machucar na sua casa, você vai falar o quê? Ah, esse Deus não é bom, porque ele não me protegeu. Ele falou para mim que era a minha sombra que ia me proteger, que ele não descansa, que ele não dorme. Você entende, pessoal, o que eu quero trazer para vocês? Não use o Salmo 91 como um amuleto da sorte. Entenda quem escreveu esse salmo. Então, vamos lá. Como que Jesus rebateu esse ataque do diabo que estava usando o Salmo 91 contra Jesus? Vamos lá. Versículo 7 do Mateus capítulo 4. Em Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o seu Deus. Não ponha à prova o seu Deus, ou não tente o seu Deus, né? Foi exatamente isso que Jesus falou. Então vamos entender a resposta de Jesus, porque se a gente entender a resposta de Jesus, a gente vai mudar o nosso conceito de olhar para o Salmo 91 como um amuleto da sorte. Então vamos lá. Da onde Jesus tirou essa ideia? Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6, 16. A palavra de Deus diz assim. Vamos ler o 15 e o 16, tá? Pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês, é Deus zeloso, e a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova, versículo 16, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Não ponham à prova o seu Deus como fizeram em Massá. Pô, pastor, o que é Massá? Né? Agora a gente vai ter que ir lá para Êxodo para entender o que é Massá. Êxodo capítulo 17, versículo 17. Vamos lá. Êxodo 17. Vamos entender o que é Massá para a gente entender o que é colocar Deus à prova, tá? A resposta de Jesus lá no deserto, sendo tentado com Jesus. Então 17, vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo 17, de 1 a 7. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor.
Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão deixaram-se a Moisés, exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Olha só, por que colocam o Senhor à prova? Né? Vamos lá. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo e leve com vocês algumas das autoridades de Israel, e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades em Israel, e chamou aquele lugar de Massá. Vamos lá. Chegamos em Massá, né? Então o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? O que significa colocar Deus à prova? Não tentarás o Senhor seu Deus. O que significa? Significa que nós não devemos deixar de confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Tentar o Senhor seu Deus significa você perguntar: aonde está Deus se eu estou passando por dificuldades? Você entende que o Salmo 91, ele é uma bênção, mas se você usar ele da maneira errada, ele pode, num futuro próximo, se tornar o motivo de você desistir de Deus na sua vida. Porque se você entende que o Salmo 91 é que Deus vai te proteger, então eu posso me jogar do penhasco que os anjos vão me segurar. Não, você não pode tentar o Senhor. Você não pode falar para Deus que Ele não está aqui na sua dificuldade, sendo que Ele já fez tantas coisas boas para você. Você entende? É por isso que Deus chega para Moisés e ele fala assim: olha, vá adiante e leve com você a vara no qual você feriu o Nilo. O que Deus queria quando falou para Moisés levar a vara que feriu o Nilo? É para você olhar para a vara, olhar para a cruz, olhar para a obra que Jesus Cristo fez, olhar para o mar vermelho que se abriu e salvou a tua alma. Porque todos ali estavam condenados. Não tinha como você escapar do exército do Egito. Ninguém tinha arma, ninguém era soldado. E o exército do Egito estava vindo para matar todo mundo. De um lado tem o exército e de um lado tem o Mar Vermelho. Todo mundo ia morrer. Mas o que aconteceu? O cajado foi levantado. O cajado é aquela madeira que fez com que o mar, por conta daquela madeira, daquele cajado, o Mar Vermelho se abriu e as pessoas atravessaram em pés secos e elas foram salvas. Aquele cajado que Deus falou: Moisés, não esquece de levar o teu cajado. Deus está falando para a gente hoje: pessoal, não esquece da cruz de Cristo. Eu sei que você está passando por um momento de dificuldade. Eu sei que você está passando por um momento de ansiedade. Eu sei que você está passando por momentos difíceis na sua vida. Mas não esqueça da cruz de Cristo nas suas vidas. Porque a obra de Jesus Cristo salvou a tua alma. E você reclama, sabe por que você reclama? Você reclama porque aqui não tem água. Era melhor eu ter sido e ficar escravo no Egito. Era melhor eu viver a minha vida sem Jesus Cristo, porque pelo menos lá eu tinha coisas que eu não estou tendo agora. E a gente começa a reclamar de coisas pequenas, sendo que Deus fez tanto por nós. Vocês entendem isso, pessoal? É importante você enxergar, eu sempre digo, sabe, nós seres humanos, assim como o povo de Israel, nós somos um povo muito ingrato.
Jesus Cristo morreu na cruz por nós para salvar as nossas almas. E a gente reclama porque o meu copo preferido quebrou. A gente reclama porque, ai meu Deus, acabou o açúcar. Eu tenho que ir até o mercado para comprar açúcar. A gente reclama porque, ai, meu cabelo não tá do jeito que eu quero. A gente reclama porque, ai, quando que eu vou sair da minha casa para eu poder ir passear? A gente reclama de, ai, como que pode acontecer isso de eu ficar doente? Você entende? Nós precisamos entender o jeito certo de olhar o Salmo 91. Voltando para o Salmo 91, quando o diabo usou o Salmo 91, o diabo usou para atacar Jesus. Mas Jesus, o que ele fez? Ele lembrou para si mesmo, porque ele não precisava provar nada para o diabo. Ele não precisava provar nada para o diabo. Jesus, ele falou para si mesmo: não tentarás o Senhor seu Deus, não colocarás à prova o Senhor Deus, porque Jesus, sabia a verdadeira essência do Salmo 91. O Jesus sabia que o Deus protetor, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que é o meu refúgio, que é a minha fortaleza, ele é a minha segurança, e ele não é simplesmente a minha proteção de coisas ruins que podem acontecer na minha vida. Queridos irmãos, se você entender isso, você nunca mais vai abandonar sua fé. Se você entender isso, você nunca mais vai culpar Deus por coisas erradas que acontecem na sua vida. Por isso eu repito para vocês, não usem o Salmo 91 como um amuleto da sorte. Usem o Salmo 91 para você entender que esse Deus é um Deus que já fez tudo por você. Ele não precisaria fazer mais nada por você, porque ele fez tudo o que você precisa na sua vida, que é o quê? Ele salvou a tua alma. Ele salvou a tua alma. E ninguém poderia fazer isso por nós. Ninguém, só ele. Sabe, pessoal, a gente sofre e a gente não entende por quê, né? E eu queria trazer um outro texto para você. Eu sei que eu estou tomando muito tempo aqui no Salmo 91, mas assim, para mim ele é o mais importante do dia, tá? Eu queria que vocês entendessem o porquê que Paulo fala assim: me alegro nos sofrimentos. Eu quero que você entenda isso, tá? Então, vamos lá. Abre comigo Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Por que Paulo se alegra no sofrimento? Isso aqui é chave fundamental para a nossa fé cristã, pessoal. Se vocês absorverem bem essa ideia aqui, você nunca mais vai pensar em abandonar Jesus, né? Queridos, Colossenses capítulo 1, se você ler comigo no versículo 20, primeiro eu vou ler o 24, depois eu vou voltar, tá? Se você ler o versículo 24, Colossenses capítulo 1, 24, olha só o que Paulo diz. Paulo diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Olha só, me alegro, Paulo está falando, me alegro nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Presta atenção. De onde que Paulo tirou essa ideia de que ele se alegra no sofrimento? E aí a gente vai precisar olhar um pouquinho para o versículo 17. A coisa começa meio no versículo 17. Por quê? Versículo 17 diz... Versículo 13. O versículo 13 diz o seguinte. Calma aí, 1, 2, 3 aqui. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só, o que Jesus fez?
Ele nos resgatou do domínio das trevas e ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo fez o quê? Ele tirou a gente das trevas e trouxe a gente para o reino do seu Filho amado. Então, assim, quando você entende isso, que Jesus tirou você das trevas e trouxe você para o reino do Filho amado, então nós precisamos entender que tudo que Jesus fez, que tudo que Jesus é, subsiste nele. Então, o versículo 17, ele vai dizer o quê? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que significa que tudo subsiste? Significa que nada existe sem a existência de Deus. Então, assim, por que você existe, né? Assim, eu olho para mim mesmo e falo assim, por que eu existo? Eu existo porque Deus existe. Olha, pessoal, pensa na profundidade do que é isso. Eu só existo porque Deus existe. Então, o que Jesus está falando? Nele, em Jesus, tudo subsiste. Subsiste significa estar debaixo da existência. Então, uma coisa só pode existir se essa coisa primeiro existir antes. Eu existo porque Deus existe, ou seja, eu subsisto porque Deus existe. Então, tudo que eu sou depende de Deus, porque eu existo por causa dele. Agora olha para o versículo 22. E o versículo 22 diz aqui: mas agora ele os reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Vamos lá. O que significa reconciliação? Reconciliação, é uma palavra que fala assim, de novo, mais uma vez, né? Refazer, remoldar, né? Então, significa fazer de novo. Reconciliou significa o quê? Que Deus, na sua trindade, ele era um concílio. Você entende? Deus era um concílio. Quem fazia parte desse concílio? Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus falou assim: Adão e Eva, eu quero que vocês participem desse concílio. Aí Deus criou o homem e a mulher e colocou dentro desse concílio. Então dentro desse concílio tinha Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Adão e Eva. Eles faziam parte desse concílio. Mas o que aconteceu? O pecado, Adão e Eva, escolheram o pecado. E o pecado fez o quê? Fez com que Adão e Eva fossem banidos desse concílio. E o que Jesus faz quando ele transporta você do império das trevas para o reino do seu Filho amado? Ele reconcilia. Ele coloca você de novo no conselho divino de Deus. Pessoal, isso é maravilhoso. Pessoal, isso é maravilhoso. Eu não sei se você entende a profundidade disso, mas isso é maravilhoso. Quando você entende que você faz parte do concílio de Deus, isso significa reconciliar. Reconciliar significa fazer parte de novo do concílio. Você tinha sido afastado do concílio e agora você faz parte do concílio mais uma vez. E aí você faz parte desse concílio de Deus. E por que eu faço parte do concílio de Deus? Porque eu existo porque Deus existe, é por isso que eu existo. Então tudo que eu tenho na minha vida depende dele. Ou seja, eu passei por uma nova fase da vida. Eu não sou mais uma criancinha que precisa experimentar o amor, que precisa entender que Deus me ama, que precisa ser acariciado falando que eu te amo, porque agora, na minha maturidade espiritual, eu reconheço que esse Deus me ama com todas as suas forças. Então agora, se eu passar por uma dificuldade, mas para
alegrar o meu Pai, para agradar o meu Pai, eu vou ficar feliz. Você entende? Toda vez, queridos, toda vez que eu faço alguma coisa para o meu pai, para minha mãe, que seja difícil para mim, que exija meu sacrifício, que exija meu recurso financeiro, que exija a minha mão de obra, que exija o meu tempo, o meu sofrimento me alegra por saber que eu estou fazendo isso para agradar o meu pai e a minha mãe. Então, voltando para o Salmo 91, pessoal, eu tô indo muito longe hoje, tá, pessoal? Mas assim, Deus falou para eu comentar isso com vocês hoje, né? Porque eu acho importantíssimo, pessoal, a gente entender a verdadeira motivação do Salmo 91 e não transformar o Salmo 91 em um amuleto da sorte. Você precisa entender que esse Deus, nele nós subsistimos, e nós precisamos entender que esse Deus, ele nos reconciliou, ele nos trouxe de volta para o concílio divino, e que nós que já conhecemos a Jesus, nós que já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, agora nós precisamos aprender a nos doar e a nos sacrificar e a participar das aflições de Cristo para o bem da igreja. Para o bem da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, pessoal, se você fala assim, coitado do pastor Joel, do pastor Daniel, da Isa, que estão se doando para fazer a obra de Deus, coitado da pessoa que está fazendo, tudo que a gente faz para benefício da igreja é alegria. Por mais que esteja doendo, por mais que seja difícil, por mais que seja cansativo, é alegria. É o que Paulo disse em Colossenses 1:24. Alegro-me nos sofrimentos por vocês. Então, existem duas fases na vida do crente. Uma fase que ele precisa ser amado, precisa aprender que Deus ama ele, que Deus gosta dele, que Deus cuida dele, que Deus é sua proteção, seu amor. Existe uma outra fase onde você alcança uma certa maturidade que Deus não precisa ficar falando toda hora para você isso, porque você já sabe. O que você precisa fazer? De agora em diante, você precisa botar para funcionar. Você precisa ser servo de Deus. Você precisa ser alguém que se doa para o Pai. Pai, eu quero te servir. Pai, eu quero acordar cedo no domingo. Pai, eu quero ficar até tarde para te servir. Pai, se precisar eu prego 15 vezes. Pai, se precisar eu canto 1000 vezes. Pai, se precisar eu oro 2 horas. Pai, se precisar eu oro 20 horas. Você entende o que eu estou falando? É importante a gente entender isso. E aí a gente olha para o Salmo 91 e absorve o que desse Salmo? A gente absorve que esse Deus já te protegeu. Esse Deus já te salvou. Esse Deus já te abençoou. E agora está na hora de eu fazer alguma coisa. Uau! Falei demais, né, pessoal? Esse foi só o 91. Vamos lá, o 92 então é um salmo que ele fala sobre um hino de gratidão. O Salmo 92, ele está dividido em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 5, ele traz um otimismo das pessoas que creem em Deus, né? Então toda pessoa que crê em Deus tem um otimismo, e é isso que o versículo 1 ao 5 ele tenta trazer para nós. Ele diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, anunciar de manhã o teu amor leal, de noite a tua fidelidade. Versículo 4: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos. Versículo 5: como são grandes as tuas obras, Senhor, e como são profundos os teus propósitos. Então a primeira parte, de 1 a 5, ele traz esse otimismo às pessoas que creem em Deus. O segundo bloco vem do 6 até o 9, que fala sobre a justa soberania de Deus.
Então, do 6 ao 9, ele fala assim: o insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como erva e floresçam com os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Ou seja, nós estamos vendo o quê? Que Deus, na sua soberania, ele faz a tua justiça acontecer. Cedo ou tarde, a justiça de Deus vai ser realizada. E o Salmo declara essa justiça de Deus. Versículo 10 ao 15 fala sobre a bondade de Deus. Sobre a bondade de Deus, né? Então, do 10 ao 15, ele vem trazendo o quê? Tu aumentaste a minha força. Versículo 11. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, né? O que é o versículo 11? Imprecatório, né, pessoal? Imprecatório. Acho que vocês nunca mais vão esquecer essa palavra, né? Próximo cachorro que você tiver, você chama de imprecatório. Ô, imprecatório, vem aqui, né? Brincadeira. Mas assim, versículo 14. Mesmo na velhice darão fruto e permanecerão viçosos e verdejantes. Versículo 15, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, nesse terceiro bloco, a gente está declarando a bondade de Deus. O objetivo do Salmo 92 é sim declarar um Deus misericordioso, um Deus da salvação, um Deus que é grande nas suas obras da criação, que é justo em tratar os ímpios e é fiel com os seus filhos. É importante a gente entender tudo isso no 92. O 93 é um salmo bem curtinho, só tem 5 versículos. E o Salmo 93, ele é dividido em 2 blocos, né? Um primeiro bloco que é o reino universal, do 1 a 4. E o segundo bloco é a revelação fiel do Senhor, que é o versículo 5, né? Então, aqui ele fala sobre o reinado. O Senhor reina, vestiu-se de majestade, vestiu-se o Senhor, armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes e desde a eternidade. As águas se levantaram o Senhor, as águas se levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Então esse Deus, ele é mais poderoso do que qualquer coisa na terra, e ele é mais poderoso do que qualquer coisa sobre o mar. E aí o versículo 5 então declara a revelação fiel do Senhor. Os seus mandamentos permanecem firmes e fiéis, a santidade do Senhor é o ornamento perpétuo da sua casa, né? É aquilo que reveste de glória o nosso Deus. Salmo 94, então, é um salmo, assim, vamos dizer, um imprecatório, né? Que é aquela ideia de as palavras são meio agressivas, mas a gente entende que é expressão humana para com a situação que cada um está vivendo, né? Então, o tema do 94 é um apelo à justiça. Então, o salmista aqui ele está fazendo um apelo para a justiça de Deus. Ele é dividido em 5 blocos. Do 1 e 2 é o apelo a Deus. O versículo 3 a 7, ele fala sobre a arrogância dos perversos. O versículo 8 a 11, ele fala sobre a reclamação dos tolos. No versículo 12 ao 15, a segurança dos justos. E o versículo 16 ao 23, ele fala sobre a defesa feita por Deus. Então, assim, é importante, quando você olha o versículo 1 e 2, por exemplo, o Senhor Deus vingador intervém. Levanta-te, juiz da terra, e retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Então, assim, o que acontece? O que nós precisamos entender disso, né? Que Deus, ele é o nosso vingador, ou seja, a vingança não está nas tuas mãos, mas está nas mãos de Deus. E toda vez que você tentar se vingar, só vai fazer cócega no seu inimigo, porque o que a gente tenta revidar é muito mais fraco do que aquilo que Deus vai revidar. Você entende?
Eu não lembro quem, mas assim, tinha uma criança, né? Eles eram irmãos, e toda vez que o irmão fazia uma coisa errada para ele não fazia nada. Aí o outro ficava até bravo. Você não vai bater em mim, não? Você não vai me revidar? Eu falei, não. Aí a mamãe chegou e o filho falou tudo que o outro fez. A mãe bateu no outro menino, né? Deu bronca no outro menino. Aí o menino entendeu. Ah, agora eu entendi. A mão da mamãe é mais pesada que a tua, né? Você entende, pessoal, que se você tentar se vingar, a sua vingança é pequena do lado da vingança que Deus pode fazer com as pessoas que fazem coisas erradas contra você. E eu entendo que é por isso que a gente consegue viver em paz. Porque se você confia nesse Deus que é vingador, Ele vai vingar a sua vida e não você. Então o que você precisa fazer? Descansar à sombra do Altíssimo. Você entende? Entender que é Deus quem vai vingar a gente, não é a gente. Se alguém fez um mal para nós e você tentar revidar, é claro, você tem que clamar por justiça. Tal, cara, o ladrão veio roubar a sua casa, né? Ah, não vou fazer nada. Você vai pra polícia, você vai fazer boletim de ocorrência, você vai proteger a sua casa, você vai colocar um alarme, você vai colocar segurança. Alguma coisa você vai fazer para você se proteger, é claro. Mas assim, contra o mal que fizeram a mim, eu prefiro confiar no Senhor, porque a mão do Senhor é mais pesada do que a minha, né? Então, assim, por exemplo, lá no Amazonas, quando a gente estava plantando uma igreja, a gente gastou muito dinheiro para colocar o som naquela igreja. Foi um negócio assim que a gente tirou todas as nossas reservas para poder colocar o som naquela igreja. A gente colocou o som naquela igreja, sabe o que aconteceu na semana seguinte? Roubaram o som da igreja. Não, agora imagina o que Deus não vai fazer com um camarada que roubou a igreja. Meu Deus. Eu cheguei a sentar na cadeira e ficar com dó dessa pessoa que roubou as caixas de som da igreja. Fiquei com dó dele. Porque o que Deus vai fazer sobre a vida desse camarada, assim, não está escrito. Por quê? E aí eu penso assim, aí a gente tem que olhar para Jó, né? Jó diz o quê? Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? E aí o que acontece? Quando você pensa dessa maneira, você acaba tendo o que no seu coração? Paz. Porque você que não fica com aquele rancor, aquele ódio daquelas pessoas que te fizeram mal. Ah, mas ele me fez um mal, ele me traiu, ele pisou na bola, ele devia ter feito isso, mas ele não fez. E olha para a igreja e fala, a igreja não presta, porque a igreja não fez isso, era para a igreja fazer isso, mas a igreja não fez. E aí você fica com aquele coração amargurado. Sendo que você poderia, como Salmo 94, olhar para Deus e falar assim, o Senhor Deus é meu vingador. Ele intervém. Levanta Deus como um juiz na terra e resolve esse problema. O meu trabalho, por isso que a gente canta, né? O meu trabalho é descansar em ti. É teu todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Por isso que a gente começou essa devocional de hoje cantando seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E qual que é o nosso grande trabalho? Descansar nos braços do Pai. E como é difícil, né? Descansar nos braços do Pai. Como é difícil a gente confiar em Deus e não querer resolver as coisas pela nossa própria força. Sabe, pessoal, eu estava pensando, quando a palavra de Deus fala para Deus que Ele é o teu vingador, eu fiquei pensando, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito, né? E é por isso que a gente sofre. É por isso que a gente sofre. Porque a gente quer as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Se a gente pudesse olhar para Deus e falar, Deus, eu quero confiar no Kairos de Deus, né? O tempo certo para as coisas acontecer. Eu quero confiar de que o Senhor vai fazer justiça.
a gente ficaria mais tranquilo, né? Nós viveríamos uma vida mais tranquila, né? Então, olhando para tudo isso, eu queria que a gente pudesse entender essa ideia de que Deus, ele é o nosso vingador e é o tempo dele, não o nosso. Vamos lá, Salmo 95 para terminar hoje então. Ele diz assim, o Salmo 95, ele fala, o tema do Salmo 95 é um convite a louvar ao Senhor. São 11 versículos, esse salmo é dividido em 2 blocos, do versículo 1 até a primeira parte do versículo 7, e a segunda parte do versículo 7 até o versículo 11, tá? São 2 blocos. Vamos ver rapidinho, né? Então, o primeiro bloco, ele fala sobre o chamado da adoração. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos clamá-lo com cânticos de louvor, né? É tipo aquela música que a gente canta na igreja, vem, esta é a hora da dor, não é verdade? A gente está fazendo o que com essa música? A gente está convidando as pessoas para louvar o Senhor, para adorar a Deus, do jeito que tiver o teu coração, vem para adorar a Deus, se junta a nós, vamos cantar numa só voz e declarar que Ele é o nosso Deus, que Ele é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses, né? Então, do 1 ao 7a, o salmista está chamando, clamando para as pessoas virem adorar. Aí do 7, né? O 7 vai assim, pois Ele é poderoso, nosso Deus, e nós somos povo do seu pastoreio. Até aqui é o A, é o primeiro bloco. Aí do segundo bloco começa uma advertência negativa da ira de Deus. Aí o versículo 7 fala assim, nós somos o povo do seu rebanho, hoje, ele fala assim, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como Meribá. Então assim, a partir do versículo 7 até o versículo 11, ele está falando, pessoal, cuidado para não endurecer o seu coração, né? E o que significa endurecer o coração, né? Endurecer o coração é quando você quando você deixa de fixar os seus olhos em Deus e começa a olhar para a situação. Endurecer o coração é quando você deixa de ser compassivo para ser vingativo. É quando você deixa de deixar o Espírito Santo fluir em você e você resolve absorver a sua raiva e a sua ira contra as pessoas que fizeram mal para você, né? E aí o que acontece? Seu coração endurece, né? Toda vez que você briga em casa, né, com alguém da sua casa, o que acontece com o seu coração? Seu coração endurece, né? Alguém deu uma flechada em você, chegou para você, acordou de manhã e falou assim, esse leite tá frio. Aí aquilo virou uma flecha que entrou no seu coração e o seu coração fez o quê? Seu coração endureceu. Alguma coisa aconteceu errado, o que aconteceu? O seu coração endureceu. Então, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, né? Versículo 9. Onde os seus antepassados te tentaram pondo à prova, apesar de terem visto o que eu fiz, né? Olha só, mais uma vez, nós precisamos lembrar daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Versículo 10. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato e não reconhecem os seus caminhos. Por isso jurei a minha ira e jamais entrarão no meu descanso. Então todas as pessoas que se afastam de Deus, todas as pessoas que endurecem o seu coração, se você permanecer com esse coração endurecido, você não vai entrar no descanso do Senhor. Porque um coração endurecido não consegue confiar em Deus, não consegue descansar nos braços do Pai, né? Então é isso que o salmista quer dizer. Primeiro ele faz um chamado à adoração e depois ele traz essa ideia de que é de uma advertência ao coração endurecido. Não deixe, pessoal, é inevitável que o nosso coração endureça, tá bom? Muitas vezes o nosso coração vai endurecer, mas não permita que o seu coração fique endurecido e petrificado pela carnalidade da sua vida. Sempre fala, Deus, amolece meu coração.
Às vezes a gente passa por dificuldades, uma palavra ruim, uma flechada que vem na nossa vida, né? E a gente fica mal, mas eu digo, não endureça o seu coração. Por mais que ele fique enrijecido por conta da situação, confia no Senhor que o mais ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça e trará a sua luz como o sol do meio-dia. Porque esse Deus, esse nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. E a gente precisa aprender a confiar nele. Amém? Muito bem, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa que eu esqueci? Pastor, do capítulo 90, vendo o capítulo 95, que fala dos 40 anos no deserto, o autor é Moisés, né? Não é Davi. Não, pode até ser Davi, porque já foi um acontecimento passado, né? Então todo mundo que vem depois pode falar sobre os 40 dias no deserto. Porque todo aquele acontecimento vai se passando de geração em geração. Pode ser Moisés ou pode ser Davi, né? Mas que eu me lembre, ele não tem muito relato. O Salmo 95, no comentário, diz que provavelmente foi Davi que escreveu esse salmo, né? Então não impede, tá escrito, pode ter sido escrito por Davi, mas não é certeza, né? Então assim, tudo que Davi, então assim, olhando para a cronologia da história, o Êxodo está aqui, Davi está bem na frente, né? Davi está bem na frente. Então pode ser que Davi está relembrando as coisas que aconteceram em Massá, em Meribá, né? Nos 40 dias, 40 anos no deserto, tudo isso, né? Então não necessariamente foi Moisés. Pelos comentários diz que é bem provável que foi Davi que escreveu. E só para vocês, para a gente entender onde a gente está em Salmos, no primeiro dia de Salmos eu falei para vocês que Salmos são 5 livros, né? Dentro dos Salmos, o Salmo está dividido em 5 livros. Nós já estamos no quarto. Do Salmo 90 até o 102, nós estamos no quarto livro. Então, assim, a gente já está acabando os Salmos. Aí a gente vai começar do Salmo 103, se não me engano, vai começar o último livro, que é grande, né? Porque só o Salmo 119 a gente vai ler bastante, né? Mas a ideia é o quê? É que a gente já andou 4 livros e a gente está no quarto livro dessa ideia dos Salmos, né? E ele pode ter sido escrito por Davi também, né? Agora, ficaria estranho se falasse assim, foi escrito por Moisés e ele está falando sobre a construção do templo, entendeu? Porque aí, dentro da cronologia, não ia bater. Mas, pô, mas o Moisés nem estava na construção do templo, né? Então aí sim, mas se for um autor mais tarde, não teria problema da gente entender. Mas, pelo que eu entendi no comentário, não é certeza absoluta que foi Davi e também não diz que foi Moisés que escreveu. Alguém mais quer fazer um comentário, uma pergunta, uma dúvida? Pena que amanhã, 96, a gente não pode cantar o 96, né? Sábado, sexta a gente canta o 96, tia. Eu também pensei nisso. Poxa vida, o 96 vai cair bem na quinta. Mas aí também, né? E o 96 vai até o 100, né? O 100 também é aquela música mó legal. Celebrai, celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, né? O salmo inteiro é música, né? Só que algumas músicas são mais evidentes pra Mais gente, conhecido para nós, né? mais conhecido para nós, né? Muito bom. Mas eu aconselho vocês ouvirem de novo essa música que a gente começou cantando da Laura Sogueles, né? Nos Braços do Pai, eu acho que chama assim, não me lembro o nome, né? Nos Braços do Pai. E é uma música muito bonita que traz a gente a sempre lembrar de descansar nos braços de Deus, né?
E eu coloquei no YouTube da nossa igreja, e eu vou mandar para vocês uma produção do movimento Rise. Eu e a Débora, a gente coordena aquele movimento Rise, né? E os meninos lá produziram uma música, ficou bem bonito, né? Se vocês quiserem ser abençoados também, vai ser bem legal. Tá bom, então? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos descansar à sombra do Altíssimo. Mas, Deus, nós oramos, Pai, para que nada nesse mundo tome o lugar do Senhor nas nossas vidas. Que não haja amuleto da sorte que substitua a tua presença e a tua verdade para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo que nos traz segurança, um Deus vivo que nos protege. Deus, mais uma vez, como igreja, nós colocamos a vida da Dani, do Gilbert, do Leozinho nas tuas mãos, pedindo, Deus, que o Senhor venha curar a vida da Dani, que está, né, sendo em tratamento, que o Senhor possa curar ela por completo, no nome precioso de Jesus. Nós pedimos que o Senhor intervenha. E Deus, nós pedimos continuamente que o Senhor nos dirija e nos conduza para que possamos conhecer a tua verdade e viver em liberdade, viver nessa graça, debaixo dessa graça que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, obrigado, Deus, por essa devocional de hoje, que o Senhor nos guie durante todo esse dia e que o Senhor nos acompanhe em todos os momentos. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a